Chegamos então para nossa aula de bolo pão de mel. O que a gente vai fazer aqui é uma massa de pão de mel. Vocês podem fazer algumas apresentações com essa massa. Uma delas é fazer um bolo pão de mel. Então vocês podem assar em discos separadamente, como se fosse fazer um naked cake, num aro 20 centímetros, por exemplo, ou em um de 15, e colocar pequenas porções de massa em cada uma delas e assar separadamente. Assim você vai ter discos separados para poder montar o seu bolo. Essa massa você também pode fazer naked cake, porque ela aguenta a estrutura, e você também pode fazer um bolo comum, simplesmente só jogando alguma cobertura por cima dessa massa pronta. Ela vai ficar boa de qualquer jeito. E ainda você pode fazer o pão de mel banhado com essa massa, tá? Então você pode cortar ela depois de pronta, como eu vou exemplificar para vocês. Pode rechear com doce de leite, brigadeiro, enfim, no curso de brigadeiros especiais que a Prof deu, também tem várias receitas de brigadeiro que podem ser recheadas com esse pão de mel, tá? Então, vocês podem cortar, rechear e depois banhar e fazer o pão de mel tradicional, e ainda pode montar esse pão de mel dentro daquelas forminhas de 3 partes. Então, faz a casquinha de chocolate, coloca uma camada de massa, uma camada de recheio, uma camada de massa, uma camada de recheio, fecha e você vai ter um bombom pão de mel delicioso com essa massa. Então, vamos começar o preparo? Então, aqui no meu bowl, eu já tenho a farinha de trigo misturada com cacau e o bicarbonato. Peneirei tudo junto e agora eu vou colocar um mix de especiarias, tá? O que eu tenho aqui? Canela em pó, cravo em pó. Se vocês quiserem também, gengibre em pó, tá? As proporções estão todas lá no e-book. Então, aqui eu vou peneirar junto na minha mistura de secos, ó. Vai ficar tudo incorporado. E eu gosto de também colocar noz moscada. A noz moscada, gente, é isso aqui, ó. Ela é como se fosse uma sementinha, tá vendo? E eu gosto de ralar ela na hora, porque ela é bem aromática. E se vocês compram a em pó, aquelas que já vêm raladas no mercado, ela não tem o mesmo sabor e o mesmo frescor dessa daqui. Então compensa comprar dessa e ralar na hora da massa, tá? Então, ó, pra ralar ela, é só vir aqui com o raladorzinho, ralar, ó, é bem pouquinho mesmo, tá, gente? Porque ela é bem aromática. Mas ela dá um sabor na massa que o pessoal fica se perguntando, mas o que é isso, né? E é a noz moscada que faz. Então, olha, a gente misturou tudo. Eu vou fazer uma misturinha prévia aqui. Essa aqui é a base de especiarias da nossa massa. Então, cravo em pó, canela em pó, noz moscada. Se quiser, gengibre em pó também cai bem aqui. A nossa misturinha de secos prontas, nós vamos fazer agora uma mistura da parte líquida. Eu vou reservar essa daqui. E o que vai entrar na nossa parte líquida? Leite condensado. O mel. Claro, a gente está fazendo um bolo pão de mel, uma massa para pão de mel. Então, procurem um mel de qualidade, né? Aqui é legal utilizar mel mesmo e não aquele xarope de mel, né? A glucose ou então o caro. Aqui nós estamos utilizando mel mesmo, tá? Mel silvestre. O leite. E aqui, eu vou dar uma mexidinha. Vamos entrar também agora com o açúcar mascavo. Por que o açúcar mascavo está entrando aqui no líquido e não lá nos secos? Porque o açúcar, ele é considerado um ingrediente líquido, tá? Então, vocês podem misturar aqui tranquilamente. E por último, e não menos importante, a manteiga. Essa manteiga aqui já foi previamente derretida, tá? Para facilitar aqui no nosso processo de homogeneização, ela vai entrar já derretidinha. Então, vou mexer. E agora, gente, o processo é simples. O que a gente vai fazer? Eu vou começar adicionando em 3 adições a parte seca na parte líquida, tá? Como aqui já tá peneirado, eu posso começar a colocar com a colher mesmo, sem problemas.
Então, eu vou dividir mais ou menos isso daqui em 3 adições. Vou fazer a primeira. A receita que vocês têm lá no e-book, ela rende pra caramba. É uma receita bem grande. Vocês vão fazer uma assadeira de 40 centímetros. Rende massa pra caramba, tá? Aqui, pra vocês terem uma ideia, eu tô fazendo metade da receita. E vocês vão ver o tamanho do bolo que vai dar. Então, é uma massa que realmente rende. E é uma massa pra ganhar bastante dinheiro. A segunda... Olha como ela já vai tomando corpo. O cheiro que essa massa tem é incrível. As especiarias, elas começam a soltar todo o cheirinho e ela vai ficando uma delícia. E aqui, terceira e última adição. Então, eu quero ensinar para vocês uma técnica aqui na hora de mexer essa massa. Olha só, o que a gente faz quando tá mexendo o bolo ou alguma massa? A gente levanta o ombro, né? E faz assim. Então, se você tá mexendo massas em grandes proporções, daqui a pouco você não vê, você tá todo encolhido com o ombro para cima. Então, o jeito certo da gente fazer é colocar-se numa posição confortável e fazer assim. Então, mexer no bolo nessa posição. O nosso ombro fica para baixo e dessa forma você não sente dor ao mexer massas. Então aqui, ó, seguimos mexendo dessa forma. Tá vendo o meu movimento? A minha mão, ó, tá aqui na frente e o meu ombro continua relaxado. Ok, massa pronta. Agora, vamos colocar ela na assadeira e levar para assar, forno a 180 graus, pré-aquecido. Então, essa assadeira aqui, que eu tô fazendo meia receita, tá? Ela tem 23 por 35, tá? Isso eu tô fazendo meia receita, tá, gente? Então, ó, eu vou passar desmoldante novamente aqui no fundo e somente no fundo da minha assadeira. Novamente, quem não tem desmoldante pode fazer com a margarina ou manteiga, mas aí eu sugiro que não passe farinha de trigo, passe cacau em pó, tá? Para dar um sabor melhor aqui na massa. E aí a gente vai vir despejando toda essa massa. O cheirinho dela está sensacional. Vamos acomodar essa massa aqui. E vamos levar para o já assou e tá pronto, a gente vai fazer a calda para umedecer essa massa. Então, leite condensado na panela. Bem simples, tá, gente? Leite condensado na panela. O cacau, que eu vou misturar aqui no leite condensado já, para ele não... A gente não corre o risco dele empelotar. Água filtrada. Por que filtrada? Porque eu só vou ligar esse fogo para dar uma aquecida, então não vai ser o tempo suficiente para ele ficar fervendo e ter a nossa segurança alimentar. Então aqui utilizem água filtrada, tá? Eu vou ligar.
só para dar tempo aqui de dar uma dissolvida nesse cacau em pó. Então, ó, só o tempinho realmente do cacau aqui, ó, dissolver. E aí, a gente vai colocar o licor de chocolate. Aqui eu tô utilizando o estoque, tá? Você pode utilizar o da sua preferência, mas não deixe de colocar. Se, claro, você for fazer esse pão de mel para alguém que não pode tomar bebida alcoólica, né? Uma criança, alguém assim, é só não colocar. Mas ele dá um sabor muito gostoso, tá? Ele levanta o sabor da massa do pão de mel. Então, experimentem. E também a dosagem é tão baixinha que vocês nem vão sentir o gosto do álcool. Pronto, nossa caldinha tá pronta. Gente, olha essa massa. Olha, ela acabou de sair do fogo. Olha, tá quentinha, cheirosa. Olha como é fofa essa massa. O que a gente vai fazer agora? Como ela acabou de sair do fogo, eu gosto de utilizar, sabe aqueles garfinhos para banhar docinho, ó? Eu gosto de utilizar essa parte aqui, porque eu vou furar esse bolo inteiro. E eu quero fazer furos grandes, porque eu quero que essa calda penetre lá dentro da massa. Então, ó, eu vou encher de furinhos. Obviamente, né, não vamos esquecer que o cabinho do pincelzinho ou do que vocês forem utilizar para furar deve estar higienizado. Lavado bonitinho, passado álcool, depois de secar, que vocês vão fazer isso que eu tô fazendo aqui agora. Ó, quanto mais furinhos ele tiver, mais úmido ele vai ficar. E aí, a gente vem com aquela caldinha linda que a gente fez, dá uma mexidinha, e a gente vai despejar nessa massa todinha. Olha só como a massa absorve a calda rapidamente, tá vendo? Olha, a gente acabou de jogar, pra você ver como essa massa é fofinha. E é isso que a gente quer mesmo, que ela absorva toda essa umidade da calda que a gente fez. Vou colocar o restante. E aí, o ideal é que essa massa descanse agora, pelo menos de um dia para o outro, tá? Vocês podem deixar ela fora da geladeira. Neste ponto, se você quiser congelar esta massa, fica melhor ainda. Por quê? Porque a umidade vai ficar retida toda aqui dentro da massa, ela vai para o freezer tem mais umidade ainda e quando ela descongelar ela vai estar úmida. Então vai virar um pão de mel assim inesquecível. Eu aconselho que vocês façam isso. Depois que fizerem isso daqui, espera ele dar uma mornada e congela. Pode congelar na própria assadeira assim mesmo, ou então espere esfriar, corta os pedaços e congela. Se vocês forem fazer pão de mel recheado, como eu disse, depois que ela estiver descansada e fria, vocês vão vir cortando aqui o tamanho que vocês desejam. Eu vou fazer um demonstrativo para vocês verem que dá para fazer esse tipo de trabalho, ou então simplesmente deixar assim e colocar aqui por cima um brigadeiro ou uma ganache. A proporção da ganache aqui seria de mais ou menos 200 gramas de chocolate para 150 de creme de leite, ok? Eu vou cortar um para vocês verem como ficou. Pessoal, olha só, eu tirei um aqui, um cortador redondinho, e eu quero mostrar para vocês, essa massa, lembrando, está quente e olha como ela é úmida. Olha, tá vendo a calda, ó, onde penetrou? Por isso que eu falei que ela precisa do descanso para que todo esse sabor se condense e você consiga mexer com ela, tá? Ó, aqui só assim nós já teríamos um pão de mel licoroso perfeito, maravilhoso, delicioso para comer. Embalagem, esperou esfriar, embala, fitinha, data de validade e bora comercializar isso aqui, porque é bom demais, tá? Eu quero tentar tirar um outro aqui para vocês, ó, o cortador que eu utilizei, tá? Vamos ver se eu consigo tirar uma outra parte para vocês verem quão fofa é essa massa, gente. Olha só. Ó. Olha. Tá?
que maravilhosa. Agora eu vou rechear um só para demonstrar para vocês que vocês conseguem rechear também. Mas lembre-se, vocês têm que cortar essa massa depois dela fria, tá? Se vocês fizerem isso com ela quente, ela corre esse risco aqui, ó, de quebrar em cima, tá vendo? Porque ela acabou de sair do forno, tá? Mas dá para fazer. Mas para ter um resultado melhor, esperem essa massa descansar e então cortem. Então aqui, ó, eu vou cortar uma massa ao meio pra gente rechear e pra vocês verem como ela é por dentro. Olha, tá? Que massa super, super, super fofinha. Aqui eu tenho doce de leite de consistência mais firme. Pode ser um brigadeiro, pode ser doce de leite cozido na pressão, pode ser o que vocês quiserem. Vou fechar. E nós temos então um pão de mel recheado com doce de leite. Eu pararia por aqui, eu acho que essa massa realmente não precisa de mais nada, ela não precisa de cobertura, de nada, porque ela já é úmida e tá com um recheio delicioso. Então eu pararia aqui, embalaria e já partiria para comercialização. Se vocês forem fazer o bolo por completo, né, teria que assar numa assadeira de fundo removível, tirar ela e fazer o recheio como eu falei aqui, ou então montar em camadas. Eu vou quebrar para ver como tá. Vamos partir para vocês verem a fofura disso aqui. Gente, olha isso. Olha isso aqui, que maravilha. Façam essa receita, essa massa, guardem as 7 chaves no coração de vocês e no livro de receita para a vida toda.